Bom, gente, já está conosco aqui para conversar com a gente. Eu saúdo com muita alegria o professor titular do Departamento de Economia e Relações Internacionais e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, da Universidade Federal de Santa Catarina, Nildo Ouriques. Professor Nildo Ouriques, bom dia. Estimado Anderson, ouvintes do Faixa Livre, prazer estar aqui novamente, bom dia a todos. Hoje é cafezinho, não é chimarrão não, né, Nildo? Mas agora tu sabe que vai começar a chegar o tempo do chimarrão, porque já temos um friozinho, aquele que mataria metade dos fluminenses e dos cariocas, aqui vai começar, e vai ficar bom. Eu não estou nesse grupo aí dos que morreriam por conta desse frio, não. Eu gosto até do frio. Eu costumo dizer que o outono, que é a estação que a gente está atravessando agora, é a melhor das que a gente tem das quatro. Eu adoro o outono porque tem um solzinho mais leve, um friozinho à noite. Eu gosto muito do outono. Te confesso que o inverno não é lá muito minha praia, mas o outono eu gosto bastante. Mas eu quero agradecer demais aqui a tua presença, Nildo. Você, aliás, vai lidar com o outono do Rio de Janeiro essa semana. Daqui a pouquinho você está vindo aí para o Rio, a gente vai falar sobre isso ao longo do nosso papo. Está até celebrando. O Nildo gosta aqui do Rio de Janeiro, eu sei bem. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre isso, mas eu quero agradecer, Nildo, a tua presença aqui mais uma vez, sempre ao pé do canhão para conversar com a gente e falar um pouco sobre o cenário da política nacional, viu, Nildo? Muitas questões aí, eu não sei nem se essa hora vai ser suficiente para a gente falar, mas antes de a gente começar a dar partida aqui nesse nosso papo, eu já quero anunciar para os nossos espectadores, ó, que está aí na tela, a gente vai sortear ao longo da edição de hoje esse livro que o Nildo vai lançar aqui no Rio de Janeiro na próxima sexta-feira, o livro A Questão da Universidade, da coleção Pátria Grande, livro de autoria do filósofo Álvaro Vieira Pinto, que a gente, inclusive, está sorteando entre os membros do canal aqui, e hoje a gente vai sortear especialmente entre as pessoas que enviarem seu superchat e o seu super sticker. Então, ó, já mande aí a sua participação, seu superchat, seu super sticker, o seu apoio ao Faixa Livre e concorra a um exemplar dessa obra que está aí na tela, A Questão da Universidade, da coleção Pátria Grande, autoria do Álvaro Vieira Pinto. Vamos sortear ao longo da edição de hoje. Basta, mais uma vez, você enviar o seu superchat e o seu super sticker. Participe e concorra aí ao exemplar dessa obra. Nildo, já começando aqui o nosso papo, porque vamos falar um pouco sobre conjuntura nacional, né, Nildo? A gente tem uma série de problemas aí ao longo desses últimos tempos no país, escândalos acontecendo, especialmente esse relacionado ao INSS, essa situação difícil que o governo Lula se encontra, um cenário aí de perda de popularidade, na verdade, nesse momento, uma estabilidade, digamos assim, né? O lulismo conseguiu estancar essa perda de popularidade, pelo menos de acordo com a última pesquisa que a gente observou. O fato, Nildo, é que essa situação envolvendo a fraude lá no INSS, ao que tudo indica, deve impactar no apoio que o governo Lula recebe dos brasileiros. E eu não vou nem me alongar muito nessa introdução não, viu, Nildo? Eu queria logo uma análise tua, uma avaliação de como é que você tem visto o governo Lula ao longo desse mês. A gente bate um papo aqui todo mês e a gente ainda não tinha abordado essa situação envolvendo o INSS que surgiu aí, não tem nem 2 semanas. Daqui a pouco a gente vai aprofundar, inclusive, essa discussão sobre o Instituto. Mas o que dizer sobre o governo Lula ao longo desse último mês, Nildo? Eu vou admitir teu ponto de partida, que o governo encontra-se com uma popularidade estabilizada, mas o país continua afundando. Afundando no quê? Naquilo que efetivamente é estratégico para pensar qualquer país, que é a posição do país na divisão internacional do trabalho. Ou seja, para falar numa linguagem quase jornalística, a diferença entre aquilo que o país exporta e aquilo que o país importa. Essa diferença, ela está marcada pelo fato de que nunca, como antes na história desse país, o Brasil exporta produtos agrícolas e minerais, com aquilo que o jornalismo chama, de maneira muito deteriorada, de baixo valor agregado. E importa absolutamente tudo, eletrônicos, máquinas e equipamentos. É uma dependência econômica, científica e tecnológica gigantesca, que, a propósito do livro do Álvaro Vieira Pinto, fez com que, inclusive, as universidades, as instituições de ensino superior, fossem colocadas, ou os institutos de pesquisa no Brasil, num terceiro, num quarto plano. Quando domina a exportação de soja, a petróleo cru, milho e minério, qual é a função do saber científico e tecnológico? Nenhum.
Então, o governo se nutre desse critério, a estabilidade da pesquisa. Se o governo está caindo com a popularidade, está subindo. Mas esse é um critério que orienta o comitê eleitoral, mas não a saúde do país. E, nesse sentido, eu reafirmo aqui o meu diagnóstico desde sempre. Esse governo é um governo da classe dominante, que não muda absolutamente nada, nenhum átomo da política econômica herdada de Paulo Guedes e de Bolsonaro, de Michel Temer, de Fernando Henrique, de Lula 1 e 2, de Dilma. É a mesma política econômica. E se isso não muda, o espaço para fazer política é a filantropia, ou o exercício permanente do cinismo e da mentira, da enganação. Então, na viagem do Haddad aos Estados Unidos, é verdadeiramente um atentado à soberania. Mas é mais um, isso é uma constante. E as viagens de Lula e as declarações de Lula e a atuação de seus ministros, um ministério pífio, sem credenciais políticas, sem capacidade técnica, sem estatura moral, é espantoso, é uma situação calamitosa. Não porque eu queira salvar o petismo, não, porque eles vão governar o país durante 4 anos. Então, é uma situação efetivamente catastrófica, né? O governo pode gozar de boa popularidade. E como eu já afirmei em edições anteriores aqui, Anderson, o governo, ao contrário do que um petismo e de uns órfãos do petismo, diz: olha, o Lula está dando tiro no próprio pé e é capaz de perder a eleição para a direita. Eu afirmo categoricamente que o Lula cada vez mais se desloca para a direita para vencer as eleições. E tem ótimas oportunidades de vencer as eleições. No dia de hoje, né, 7 de maio de 2025, eu não tenho dúvida. Então, o deslocamento do Lula para a direita é precisamente para ter eficácia eleitoral. Por quê? Porque existe uma hegemonia amplamente liberal na sociedade brasileira e que a esquerda identitária não pode disputar. A esquerda independente é minúscula. A verdadeiramente independente, onde me situo eu, em oposição ao governo. E a esquerda partidária, PSOL, PDT, esses partidos socialistas, todos esses partidos que estão na base do governo, idem. Então, são incapazes de disputar uma hegemonia de esquerda, do radicalismo político que nós necessitamos na sociedade. Então, como o governo tem um compromisso total com a classe dominante e com o imperialismo estadunidense, ele se desloca para a direita como uma consequência necessária e um princípio de sua política. É isso, Anildo. Você citou a situação aí envolvendo o Fernando Haddad, essa viagem que ele fez lá aos Estados Unidos. Daqui a pouquinho a gente vai aprofundar essa discussão. Mas eu queria logo tratar da questão relativa aprofundar, na verdade, o escândalo do INSS, né, Anildo? Porque o novo presidente do Instituto, o Gilberto Walter Júnior, ele garantiu que o ressarcimento dos aposentados aí que tiveram esses recursos descontados, contra-cheque, enfim, o desvio desses recursos vai ser feito de forma automática, segura e sem burocracia, diretamente pela instituição. Só não estabeleceu uma data para esse ressarcimento começar a se dar, né? Parece que o governo não vai colocar recursos aí para fazer esse ressarcimento. Aliás, foi até uma proposta da deputada Fernanda Melchiona para que o governo estabelecesse um crédito suplementar aí crédito complementar para conseguir, acima de tudo, recuperar aí ou devolver o dinheiro aos aposentados que foram prejudicados aí nessa fraude. Eu queria já a tua análise sobre esse escândalo propriamente dito. Como é que você viu todo esse processo, enfim, demissão lá do Carlos Lupe e nomeação aí de uma nova figura do PDT. Como é que você avaliou esse escândalo do INSS e a atuação do governo Lula? Eu quero recordar aos ouvintes do Faixa que na década de 80, 90, as 2 últimas décadas do século passado, antes dos anos 2000, portanto, a bandeira do combate à corrupção era uma bandeira da esquerda brasileira e da esquerda latino-americana. Quero recordar também que até chegar ao governo em 2002,
a bandeira de combate à corrupção era um dos pilares do petismo, em especial de Lula. Em especial de Lula. Vocês podem buscar vídeos aí, declarações, disputas tremendas, em que a chamada moralidade pública, o combate à corrupção, era uma bandeira da esquerda. Quando é que essa esquerda liberal perdeu a hegemonia sobre essa questão? Quando ela foi para o governo. Despreparada, com os princípios já muito frouxos, achando que a administração da ordem burguesa, segundo a orientação das classes dominantes, passaria incólume o tema da moral e o tema da corrupção. Porque esse caso do INSS, eu não uso essa expressão, Anderson, embora entenda, do escândalo. Não, é a corrupção. A corrupção de altos funcionários do Estado em cima dos aposentados, numa cifra que está sendo calculada ainda, mas já alcança mais de 6 bilhões de reais. Então, a primeira consideração que eu quero fazer é que a esquerda liberal, encabeçada por Lula, e nesse governo petucano, não tem autoridade para disputar na sociedade brasileira o tema da moral pública, em especial o combate à corrupção. Perdeu já lá atrás, perdeu naquilo que a direita chamou de petrolão, de mensalão, mas que, não obstante, a delação de Palocci, a devolução de milhões de reais, mostrou que o ex-ministro da Fazenda e o ex-chefe da Casa Civil do PT, Antônio Palocci, estavam envolvidos em todo tipo de maracutaia, não era um funcionário de terceiro escalão, e não era uma revista daqueles que viraram petistas quando o petismo chegou no governo. Era um petista de larga tradição, íntimo de Lula, íntimo de Dilma, senão não ocuparia aqueles cargos. E confessou todos os seus crimes, como outros burocratas também, funcionários da Petrobras, líderes partidários, tá tudo comprovado, a despeito de a Lava Jato ser uma operação feita por um homem sem escrúpulos a serviço de Washington, que é Sérgio Moro. As duas coisas são verdadeiras. O petismo é seletivo, ele denuncia a Lava Jato, que destruiu o país, e destruiu empregos, e queimou riqueza, acabou com empresas, abriu para concorrência estrangeira, etc., querendo ocultar o fato de que tinha uma corrupção generalizada que alcançou, inclusive, outros países latino-americanos. Então, essa é a primeira consideração que eu queria fazer. A segunda, analisando o caso assim com cuidado, tem uma integrante, uma ex-integrante do Conselho Nacional de Previdência Social, vou ler o nome aqui, Tânia Galete, uma advogada, uma funcionária advogada do INSS, que em janeiro de 2023, quando o Lupe entrou, portanto, primeiro ano do governo Lula, e de novo em junho de 2023, encontrou com o ministro, cara a cara, e disse, olha, está tendo aqui um roubo. Nós estamos em 2 anos e meio depois. E isso começou, segundo eu apurei aqui, pode ter alguma falha, quando esse jornalismo, que eu também não tenho nenhuma confiança, por isso coloco aqui entre aspas, o Metrópolis começou a acompanhar isso e começou a fazer matérias insistentes sobre os operadores desse mega esquema de corrupção, que estava o presidente do INSS, e que todas as reuniões em que participaram, etc., está esse sujeito que o Lula colocou lá. Tinha que ser varrido todos para fora, todos imediatamente, inclusive esse que está aí agora, ocupando, era o braço direito do Lupe, ou ocupava, se eu não estou equivocado, o segundo posto no Ministério. Como é que vai assumir o INSS? Terceiro, Anderson, eu assisti aqui a entrevista que você fez com o sindicalista da FENASP, né, da Federação dos Trabalhadores, que soltou um documento no período de transição, eu recebi um documento essa semana, indicando como a deterioração completa dos servidores, que eram mais de 40 mil, hoje são menos de 18 mil, o tacão de ferro em cima dos trabalhadores do INSS, a pressão completa, em lugar de fazer um sistema de maior controle contra a corrupção, deteriorou e permitiu, em última instância, essa corrupção gigantesca em cima de gente que não tem um sindicato.
E depois, não só massacrou os funcionários, como não escuta as advertências sucessivas. Eu assisti aqui a muito boa entrevista que tu fez, eu não lembro o nome dele, eu acho que ele era o tesoureiro, não era? Eu conversei com a Viviane, que na verdade que é tesoureira, foi um jornalista. Eu vou até recuperar aqui e já trago para você. Vale a pena que o público do Faixa escute aquela entrevista, porque não foi só uma funcionária, ex-membro do integrante do Conselho Nacional da Previdência Social, que disse claramente ao Lupe, também a Federação dos Trabalhadores na Previdência Social, alertaram nos documentos de transição, o serviço do INSS está deteriorado e o pau está comendo nas costas dos trabalhadores, com um assédio moral tremendo lá dentro, que precisa ser denunciado. E que o governo não só aplica essa regra em cima, como fomenta esse tipo de coisa. E aí os controles dos próprios trabalhadores, que poderiam ser uma peça de denúncia da corrupção, não funcionam. Mais claro ainda, né, Anderson? Como é que se proliferaram essa quantidade gigantesca de associações que podem, autorizadas pelo governo, fazer desconto automático como se fosse um empréstimo que eu tenho no Banco do Brasil. Como é que pode uma coisa dessa? Isso é uma ideia de essas agências reguladoras. Um governo decente vai acabar com a Agência Nacional do Petróleo, com a Agência Nacional da Aviação, vai acabar com essa canalha toda que está aí, assaltando o Estado, regulando o sistema a favor dos capitalistas e com um conjunto de maracutaias que o jornalismo não vai buscar. O jornalismo está ocupado, sabe com o quê? Com a pequena corrupção. Aqui eu quero fazer uma reflexão, Anderson, mesmo o risco de me estender um pouco. No jornalismo dominante, nós podemos chamar assim, tem 3 níveis de atenção pública sobre a corrupção. Nesse caso, por exemplo, não é uma soma qualquer, merece toda a atenção por uma parte da sociedade brasileira que é quase indefesa. 6 bilhões, até agora, nós vamos ver depois. Então, quando a corrupção é na merenda escolar, quando a corrupção é dinheiro na cueca, quando a corrupção é uma falcatrua qualquer, de pequenas montas, alguns milhões, essa imprensa dá uma grande cobertura. Esse é o primeiro nível da corrupção. O segundo nível da corrupção são a venda das estatais e as privatizações. Toda a atenção pública já diminui sensivelmente. Vamos dar um exemplo? A privatização escandalosa da Eletrobras, com as regras, que eu quero dizer muito claramente, regras corruptas, porque aquele edital que permitiu aquela corrupção, a que permitiu aquela privatização, é de uma corrupção completa do ponto de vista de uma moral pública. Esse tipo de coisa, a privatização da Vale, o assalto à Petrobras, essas coisas já não aparecem tanto. E tem um terceiro nível da corrupção, que essa, então, desapareceu da cena pública, que é o tema da dívida estatal. A dívida estatal está blindada não só pelo jornalismo, não só pela direita, mas também por setores da esquerda liberal que acreditam que a dívida é uma virtude e que nós, tendo uma moeda nacional supostamente soberana, podemos gastar e aplicar um keynesianismo bastardo, sem sustentação teórica. Então, esse tema da dívida pública, plasmado pela corrupção, orientado por corrupção, ao arrepio da lei, da legislação ordinária, de tudo, esse tema não existe. Está blindado. Esses são os 3 níveis. Então, agora, surgiu esse caso. E esse caso é um caso que eu entendo quando as pessoas dizem um escândalo, é uma corrupção que decorre, em primeiro lugar, da concepção que o governo tem da ação estatal e da relação que ele não quer ter com os trabalhadores do INSS e da Previdência Social. Perdão, Nildo, eu ia citar justamente isso que você trouxe aí na tua resposta a respeito do Volney Gueiroz, que foi nomeado aí para o Ministério da Previdência Social no lugar do Carlos Lupe. Ele sabia de tudo, né? Foi informado lá numa reunião que envolveu o Lupe, onde foi tratada essa questão das fraudes lá do INSS, essa corrupção dentro do Instituto. Nildo, ontem, não sei se você acompanhou, a bancada do PDT lá na Câmara dos Deputados decidiu, por unanimidade, deixar a base de apoio
do governo Lula. Eles vão atuar com independência agora, vão votar ali de acordo com as convicções, enfim, algo que deveria ser acima de tudo, né? Mas, de toda forma, os deputados anunciaram o abandono da base do governo no dia de ontem. Lembrando que o PDT tem 17 deputados lá na Câmara em Brasília. Quem está liderando, de alguma forma, esse movimento de abandono do PDT da base é o Ciro Gomes, né? Ciro Gomes, que é a principal figura política do PDT, há muito já faz oposição ao governo Lula, só que parece que o Ciro anda apoiando bolsonaristas lá no Ceará, justamente para se opor ao Partido dos Trabalhadores. Surgiu aí essa notícia de apoio aí que o Ciro está dando a figuras ligadas ao Jair Bolsonaro. Esse afastamento do PDT do governo, duas perguntas, na verdade, Nildo. Esse afastamento do partido, do governo Lula, coloca o Ciro como uma alternativa viável ao lulismo? E outra, justifica um apoio a figuras de extrema-direita por parte do Ciro Gomes apenas para se opor ao PT? Vamos lá. Quantos ministros bolsonaristas o Lula possui? Vários. Quantas alianças com bolsonaristas convictos o Lula fez em vários estados da República? Quantas teses bolsonaristas o Lula está abraçando, em especial no Ministério da Fazenda? Quais são os pontos do bolsonarismo que o Lula adotou na política externa, execrando a Venezuela, reconhecendo a fraude no Equador? O que é o bolsonarismo? Uma doença que afeta exclusivamente o Ciro no Ceará? Não. As teses bolsonaristas são as teses da direita brasileira. E o Lula convive bastante bem com... No começo do governo, eu não sei quantos estão aqui, mas tinha 7 ministros que votaram pela cassação de Dilma. E vários que trabalharam para Bolsonaro na eleição de 2018. O que é ser bolsonarista? Então, vamos lá. A Ciro, o que é de Ciro? Ciro mantém uma independência e uma oposição clara ao governo Lula. É um mérito. É um mérito, é um grão de lucidez. O que vai acontecer com o governo e com o fato de que a bancada do PDT anunciou que se retira da base aliada? Absolutamente nada. Esse gesto é um gesto dessa política burguesa depravada, fruto da corrupção partidária, derivada desse parlamentarismo que o Lula pratica como se fosse uma rainha da Inglaterra, como se estivesse numa monarquia constitucional, e como se o parlamentarismo tivesse virtudes na periferia do sistema capitalista, e como se o Lula mesmo não estivesse sabotando todo santo dia as virtudes do presidencialismo latino-americano. Que ele renuncia, não porque ele é um homem de profundas convicções parlamentares, não! É porque ele é um homem servil à classe dominante, aos banqueiros, aos latifundiários, aos grandes comerciantes, aos industriais decadentes, à Embaixada de Washington e ao Vaticano. Está lá hoje, né? Está lá rezando, no Vaticano. Percebe? Então, a decisão da bancada do PDT tem efeito prático algum, exceto alimentar o cinismo partidário e a desconfiança pública em relação aos partidos. Por quê? O PDT vai atuar naquela toada do bom mocismo. Se os projetos forem bons, nós votamos. Se os projetos forem ruins, nós recusamos. Agora, o PDT, há muito, não é um partido com programa definido. Tanto é assim que o Lula vai lá, escolhe um deputado de 5ª categoria para assumir o ministério, que é recusado, inclusive, por seus pares parlamentares. O Ciro, quero dizer aqui, tem uma virtude extraordinária. A propósito da corrupção, o Ciro tem 10.000 vídeos dele dizendo que a Codevasp é um centro de corrupção. Mas isso já lá no primeiro dia de governo. No primeiro dia de governo. O Ciro conhece essas estruturas estatais, alertou 1000 vezes. O que nós depois? Corrupção.
E eu quero dizer, não é só no INSS e na Codevasp, etc. E na administração da dívida pública? E nos grandes ministérios? E na saúde e na educação? Será que não tem nada? Será que é pequenas coisinhas? Quais são os sistemas efetivos de controle? Então, é um governo que convive com a corrupção. Pode até que não fomente, mas convive muito bem porque ela é derivada dessa corrupção parlamentar e disso que o Fernando Henrique tentou dar alguns ares de sociologia do presidencialismo de coalizão. Então, o Ciro, quero finalmente dizer uma coisa aqui só para você, Anderson, que é o seguinte, o Ciro está de uma maneira muito confortável, porque ele está se afirmando, como eu já disse há muito tempo, como candidato antissistêmico. Ele não participa desse jogo. Ele diz, nesse jogo, não. Claro que o Ciro tem, ele expressa, ele exibe aquela pequena mágoa de ser incompreendido para o povo, que é uma característica pequeno-burguesa, é uma característica de um político que não está percebendo a hora brasileira. A despeito de seus méritos intelectuais, do caráter incisivo e aberto, como ele fala, que me parece um valor absolutamente indispensável quando o cinismo domina a política, mas ele está numa posição confortável porque ele diz, bem, eu desse jogo não participo. Se pintar circunstâncias eleitorais e políticas de aparecer um candidato antissistêmico, e se o Lula não disputar, aí o Ciro entra. Agora, eu não participo, e eu vi ontem, quando você me convidou aqui para participar hoje, eu fui ver, Anderson, a máquina petista anti-Ciro. Ela é impressionante. É que é o seguinte, parece que o Ciro não é legítimo ele aspirar à presidência da República. Parece que a presidência da República nasceu para ser exercida por um político vulgar, que é o Lula, que não está à altura das circunstâncias. Então, finalmente, Anderson, o PDT precisa mais do Ciro do que o Ciro do PDT. O Ciro pode não ser candidato, ele é muito novo, não precisa ser agora, não precisa ter pressa. Pode deixar esse sistema queimar ainda mais a sua imagem diante da imensa maioria do povo, a despeito de estar queimando o Brasil, a riqueza do Brasil, vidas de brasileiros, a miséria, a exploração, a alienação cultural, a dependência científica e tecnológica, a concentração da propriedade urbana e rural, a ampliação da fronteira agrícola com crimes ecológicos, o aprofundamento da dependência como nunca antes visto nesse país. Então, o Ciro está numa posição muito cômoda. Ele pode disputar, ele pode não disputar, e ele pode analisar a situação do PDT. O PDT necessita do Ciro. Quem é que o PDT pode lançar para a presidência da República, exceto apoiar o Lula? Não tem nenhum outro candidato a não ser o Ciro. Está numa posição ultra confortável. E por isso mesmo vai ser objeto de ódio do petismo. Tá certo. Nildo, antes de a gente continuar aqui, eu só quero lembrar mais uma vez que a gente está sorteando aqui ao longo desse nosso papo, o livro que está aí na tela, que eu vou botar para vocês aqui, ó, A Questão da Universidade, da coleção Pátria Grande, livro de autoria do filósofo Álvaro Vieira Pinto, que o Nildo vai lançar aqui no Rio de Janeiro na próxima sexta-feira. Inclusive, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, para que você concorra a esse exemplar na edição de hoje, a gente está sorteando um exemplar na edição de hoje e um exemplar entre os membros do canal. Na edição de hoje, a gente vai sortear para você que enviar o seu superchat ou o seu super sticker aqui pra gente, ó. O Sérgio Alves já está concorrendo aqui, ele mandou aqui a mensagem dele. Bom dia, salve o Faixa, Nildo e Revolução Brasileira, sempre ao pé do canhão. A luta de classe se afirma a cada dia. Tá aí a mensagem do Sérgio Alves, obrigado pelo apoio. O Sérgio já está concorrendo aqui a essa obra que está aí na tela, A Questão da Universidade. Mande aí o seu superchat, o seu super sticker e concorra a essa obra. A gente vai sortear esse exemplar no final do programa da edição desta quarta-feira, tá bom? Nildo, seguindo aqui o nosso papo, eu queria trazer aqui algumas questões relacionadas a... A gente falou ainda há pouco dessa aproximação do Ciro, da extrema-direita lá no Ceará, e você citou conexões aí do governo do PT também com o bolsonarismo. E eu queria trazer aqui um exemplo disso, né? Porque o Jerônimo Rodrigues, que é governador da Bahia pelo Partido dos Trabalhadores, ele disse essa semana que o Bolsonaro e seus eleitores deveriam ir para a vala. Não sei se você viu isso aí que foi dito pelo governador da Bahia, o Jerônimo Rodrigues. E esse tipo de fala dele acaba reproduzindo, de alguma forma, declarações do Washington Quaquá, que é vice-presidente do PT, prefeito em Maricá, enfim, aliás, candidato à presidência do Partido dos Trabalhadores. A gente entrevistou, inclusive, ontem um outro
um dos candidatos, né, que é o Rui Falcão, deputado pelo PT de São Paulo. Nildo, o que é que explica essa aproximação de figuras de proa do Partido dos Trabalhadores aos discursos de extrema-direita no nosso país? Eu citei o Jerônimo Rodrigues essa semana, o Washington Quaquá, que de maneira recorrente vem fazendo esses discursos ligados, próximos à extrema-direita, defendendo a morte de assaltantes, de bandidos, de criminosos, enfim. O que é que justifica isso, Nildo? O general Pazuello é um bolsonarista, Anderson? Teoricamente sim, né, Nildo? Pois é. O Quaquá quer uma aliança com ele. Mas não é o Quaquá. O Quaquá está sendo objeto de escárnio público, mas ele é a quintessência do petismo. O Quaquá traduz como ninguém a concepção do Lula. Do Lula. O Quaquá é um produto acabado da deterioração ética, política e programática do PT. O Quaquá é a expressão mais acabada do pragmatismo na política. Percebe? Então, e só para recordar que um aqui que você menciona, o Jerônimo, que é auto-identificado como indígena, essa é a auto-identidade dele, né? Assumindo aí o identitarismo, ele já se tascou que é um indígena. É responsável por uma hegemonia petista na Bahia, que é pouco analisada. Por que o carlismo de Antônio Carlos Magalhães desapareceu e emergiu essa força do petismo? Com sucessivos governadores, Jacques Wagner, Jerônimo, todos eles. Ora, porque ele herdou aquela forma de fazer política na relação com os artistas, na relação com a cultura popular, na relação da Bahia com Minas Gerais, na deterioração das figuras de partidos, da deterioração sindical. Eu vi uma entrevista do Bacelar aqui da FUP, aqui com você, Anderson. Como é que pode um dirigente petroleiro ser complacente com esse assalto à Petrobras que está aí? Entendeu? Colocando a questão central, não a estatização completa da Petrobras, mas se a Petrobras deve ou não explorar a margem equatorial. Como se essa fosse a questão central. A questão central da Petrobras é se a Petrobras será completamente estatizada sem $1, sem um centavo de dólar. Que o governo Lula continua na estrangeirização, sobrou como consciência entre os petroleiros a Associação dos Engenheiros da Petrobras. Mas a massa petroleira, e sobretudo as duas representações sindicais, estão amarradíssimas com o governo, em nome de pequenas conquistas salariais. Os petroleiros mesmo que perdendo uma concepção nacionalista, revolucionária de recuperar a empresa. Então, Anderson, essas declarações mostram o que é Lula e o lulismo. Você já viu o Lula fazer algum reparo ao Jerônimo ou ao Quaquá? De jeito nenhum. Eu quero reafirmar minha tese aqui. O Quaquá atua na orientação de Lula e é a orientação do partido em geral, ampliar para a direita. Por quê? Porque a esquerda liberal está sob domínio do cretinismo parlamentar. É um puxadinho do PT como o PSOL. Tem, dentro de uma concepção parlamentar de política, transformou os movimentos populares em comitês eleitorais. E aí não existe mais pressão de massa. Como se trata? Criou um fantasma, que é o neofascismo, e que, portanto, tudo se justifica em nome desse fantasma criado a exata medida de seus desejos e de seu populismo. O Quaquá expressa como ninguém, porque ele vai de maneira desinibida. Ele diz claramente o que eles têm que fazer na política de segurança, o populismo petroleiro, vamos chamar assim, que ele pratica na sua cidade natal, percebe? E que outras cidades do Brasil não podem praticar. Então, esse é o movimento, eu diria, natural do petismo. E mostra, gente, a Bahia, vamos pegar a Bahia. A Bahia teve grandes dirigentes nacionais, sobretudo na direita, porque é um estado relativamente rico na federação. Olha a degradação dos políticos, mas isso aconteceu no Brasil inteiro. Olha no Rio Grande do Sul, a degradação dos políticos, mesmo aqueles políticos burgueses,
mostram a exaustão, exibem a exaustão do sistema político. E isso não tem outro maestro senão o próprio Lula, que é um sujeito vulgar no sentido que ele não está à altura dos desafios brasileiros e a sua infinita capacidade de banalização da política, que o petismo chama isso de capacidade de comunicação. É um reforço da alienação em alta escala, em alta voltagem. Então, não me espanta no mais absoluto, e eu não execro nem o Jerônimo, nem o Quaquá. Acho que eles são produtos legítimos, não são filhos bastardos do lulismo, são filhos legítimos. Nildo, eu queria trazer aqui uma outra questão. Eu citei ainda há pouco o Fernando Haddad. Ele está nos Estados Unidos, né, como já foi dito aqui, detalhando aos executivos da Amazon, da Nvidia e do Google esse plano nacional dos data centers. Nas próximas semanas, o governo deve enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei, Nildo, ou uma medida provisória que isenta de tributos federais os bens de capital ligados a bens de tecnologia da informação para os data centers. O governo também quer isentar a exportação dos serviços. O objetivo é atrair investimento estrangeiro para o país. A expectativa, inclusive, é de que as isenções possam render até 2 trilhões de reais ao Brasil nos próximos 10 anos. O custo, a entrega da soberania nacional sobre os dados brasileiros, que são considerados aí a mina de ouro nos tempos atuais. Nildo, eu não vou nem comentar muito, vou deixar que você mesmo avalie essa intenção. Desculpa, essa intenção do Fernando Haddad de atrair essas big techs para o Brasil, por favor. Olha, esse é um tema estratégico em várias dimensões. Primeiro, essa base de dados gigantescas, que numa sociedade como a nossa, digamos assim, vamos definir informatizada, ela é uma matéria-prima indispensável para os grandes monopólios internacionais. Mas, junto com isso, tem uma outra coisa. Cadê o Ministério da Indústria e do Comércio do tucano Geraldo Alckmin, vice-presidente da República? Quais são os planos para criar aqui não só o hard, mas o software para toda essa indústria? Acaso está em curso aqui um programa ambicioso, porque se atrair investimento na ordem do trilhão, o natural, o exigente, a premissa teria que ser que nós tivéssemos aqui no governo uma ampliação do crédito de bilhões e bilhões, talvez 200 bilhões, 250 bilhões, 300 bilhões, para fomentar empresas privadas, empresas estatais, capazes de aproveitar isso que eles chamam de uma janela de oportunidade com esse investimento externo. Vamos pegar o período Geisel, que não me deixa nenhuma saudade, porque aprofundou a dependência científica e tecnológica, endividou o país lá fora, estava baseado na superexploração da força de trabalho. O período Geisel aproveitou um brutal investimento estrangeiro direto, quando o capitalismo estava em expansão ainda na América Latina, antes de se deslocar para a Ásia, para criar aqui empresas estatais, fortalecer algumas e fomentar os capitalistas privados. Agora não há vestígio disso, nenhum, e nem poderá haver. Então, Haddad é um caixeiro viajante que vende a soberania do país no que diz respeito a essa imensa base de dados e, portanto, consumidores, e não dá um passo adiante na autonomia científica e tecnológica. Merece nosso repúdio completo. Completo. Agora, o problema é que, na concepção parlamentar de política, esses deputados e senadores petistas, a chamada mídia petista, os youtubers, os jornalistas pagos, tudo isso, essa gente coloca isso como o capital externo como salvação. O Brasil é, segundo eles, uma janela de oportunidade para os investimentos. Então, o investimento privado vai ajudar a turbinar esse novo surto de investimentos que pode gerar emprego e renda, no jargão pobretão do petismo, de seus sindicatos, seus movimentos populares e de seus padrecos que andam por aí. Percebe? Então, eles perderam uma análise mínima sobre o que é o capital externo numa economia periférica. O capital entra, vamos dizer que entra em, vamos dar um exemplo aqui, 1 bilhão de dólares. Em seguida, esse 1 bilhão, a partir do trabalho gerado aqui dentro, começa a transferir lucros, dividendos, pagamentos de royalties, patentes, etc., e transfere 3, 4 bilhões. Afunda o país.
Mas esse pessoal não quer nem ler mais o balanço de pagamentos. Não vê nada. Eles querem saber o seguinte: Lula lá, o país afundando, e o combate a esse fantasma que não existe entre nós, que é o fascismo. Então, a reflexão, o núcleo racional da minha crítica ao Haddad é o caráter nocivo do capital externo na periferia capitalista. Isso aqui foi uma conquista de 40 anos de reflexão dos cientistas sociais latino-americanos, sociólogos, economistas, e pode ser visto, Anderson, por um estudante de economia na primeira fase que abre o balanço de pagamentos e vê aquele imenso rombo. Esse sim um rombo gigantesco, que diz, não, o capital externo não faz bem, o capital externo faz mal. Mas, como no lado oposto tem um Jair Messias Bolsonaro, que bate continência para os Estados Unidos, que é um devoto das multinacionais, o lulismo entra aí para roubar essa bandeira também. Mais afinado com Washington, com as multinacionais, com a superexploração da força de trabalho, porque o trabalho aqui está completamente, para usar o jargão da sociologia do trabalho, desregulado, não tem sindicatos, não tem consciência política, é a festa do capital internacional. Nildo, aproveitar que a gente está falando sobre economia, eu trazer aqui uma questão que eu levantei, inclusive, no editorial, na abertura aqui do nosso programa, né? Essa informação de que o crédito consignado, aí, o governo concedeu o crédito consignado para trabalhadores via CLT recentemente, esse ano, justamente para tentar recuperar a popularidade, enfim. Não sei se isso é uma boa iniciativa, não, porque a grande verdade é que isso está produzindo efeitos nefastos para os trabalhadores, como já era previsto, para falar a verdade. Há bancos e financeiras aí que estão oferecendo crédito consignado para trabalhadores que trabalham via CLT, com desconto de até 15% por mês, juros de até 15% ao mês. Negócio inacreditável. E há um temor, inclusive, vindo de parte dos empregadores, de que esses trabalhadores acabem deixando o mercado formal, pedindo demissão e passando a trabalhar na informalidade justamente por conta desses juros abusivos que estão sendo praticados aí por bancos e instituições financeiras sem qualquer tipo de regulação do governo. O que é que a gente pode falar sobre isso, Nildo? Parece que é a crônica da tragédia anunciada, né? Sem dúvida alguma, mas veja, isso foi apresentado aqui no programa. Eu quero registrar pelo Frei Beto como uma conquista do governo. Não parou sequer para analisar que num sistema que não tem nenhuma regulação e que a propósito é feito para não ter nenhuma regulação, é claro que isso seria objeto de aprofundamento da superexploração. Vamos lá. O juro nasce da onde? O juro nasce do lucro. E o lucro nasce da onde? Do lombo do trabalhador. Eu poderia explicar aqui com o tomo 3 do Capital do Marx, mas aqui está todo mundo entendendo. Então, o que acontece? As formas de exploração têm a ver com a intensidade do trabalho, prolongamento da jornada de trabalho, salário rebaixado, remunerar a força de trabalho abaixo do seu valor, um conjunto de coisas. Mas também explorando ele pela taxa de juros, empurrando milhões de trabalhadores que sabidamente estão endividados. Ciro Gomes, eu vou até aparecer como se fosse um cirista, denunciou, foi o primeiro em todas as declarações a mostrar o grau de endividamento do povo e sugeriu um desenrola, que o governo foi lá e massacrou a proposta do Ciro. Percebe? Então, uma classe trabalhadora super explorada e super endividada. E o governo vai lá e joga uma massa de trabalhadores endividados, que é claro que esses trabalhadores que não conhecem das finanças, que não sabem do mundo, mas estão premidos por necessidades, eles serão suficientemente ilustros para buscar novos empréstimos, porque eles precisam consumir agora, porque para eles não tem amanhã, eles vivem como se não tivesse amanhã. É claro que a consequência clara seria que eles buscariam se endividar mais, não porque são irresponsáveis, não, porque eles não têm outra alternativa. E o governo jogou eles para a fúria dos bancos. E os bancos vão lá, metem a faca no trabalhador, endividam ainda mais, escravizam ainda mais, roubam suas pequenas propriedades, se for o caso de eles terem alguma propriedade, concentram ainda mais a riqueza. Essa foi a jogada. E, claro, como o sistema não tem nenhuma regulação, porque o Banco Central, absolutamente autônomo e independente, é uma virtude reconhecida por Lula, Galípolo e Haddad, Gleice Hoffmann e todos os demais, todos eles,
E como eles não têm nenhuma medida para controlar qualquer coisa que tenha a ver com o rentismo, que interessa aos banqueiros, portanto, a fração bancária, e a todas as demais frações, a fração agrária, a fração comercial e a fração industrial decadente, eles não podem regular nada do sistema. Jogam o futuro dos trabalhadores e seus filhos no endividamento. Quer dizer, mais miséria, mais exploração, mais violência. É como você bem anunciou, é a crônica da morte anunciada. Nildo, mudando de assunto aqui, trazer algumas questões relativas aí às contradições que a gente observa nesse parlamento burguês, né? Você costuma dizer aqui no programa que a gente tem um covil de ladrões lá no Congresso Nacional e parece que cada vez mais essa tua fala vai ser apresentando como correta. Porque a gente teve essa semana, na verdade, no dia de ontem, né, os deputados, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados suspendeu o mandato do deputado Gilvan da Federal, do PL, por ele ter ofendido a ministra das Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann. Andou falando uns negócios absurdos aí para a Gleisi, enfim, teve um mandato suspenso por 3 meses. A mesa diretora da Câmara pediu um afastamento de 6 meses, mas lá o Conselho de Ética reduziu aí esse afastamento para 3 meses. Uma decisão que se deu por 15 votos a 4 lá no Conselho de Ética. Enquanto isso, esse mesmo Conselho de Ética votou pela cassação do mandato do Glauber Braga por ter defendido a sua mãe, expulsando lá um provocador do MBL da Câmara aos chutes e pontapés. Esse caso vai ser enviado ao plenário para análise. E o Gilvan da Federal já está suspenso. Na verdade, vai ser essa decisão do Conselho de Ética vai ser enviada para a mesa diretora, que vai referendar ou não vai nem a plenário. O caso do Glauber vai ao plenário depois de ter passado pela CCJ. A gente tem acompanhado muito de perto isso. Aliás, o Glauber Braga vai estar aqui com a gente no nosso programa de amanhã, falando um pouco sobre esse processo de perseguição que ele sofre lá na Câmara. É claro que são 2 pesos e 2 medidas envolvendo esses casos. Além disso, ontem os deputados aprovaram, Nildo, um projeto de lei que aumenta em 18 o número de parlamentares, levando o total de 513 para 531 deputados. De acordo com essa proposta, o impacto anual é de 64,6 milhões de reais, o que seria resolvido com um remanejamento de recursos já previstos no orçamento. Foram 270 votos a favor do aumento do número de deputados na Câmara e 207 contra. O texto agora segue para o Senado. O STF, Supremo Tribunal Federal, havia determinado uma revisão do número de parlamentares por estado por conta da mudança na demografia do país, com redistribuição do número de cadeiras na Câmara para cada estado. Mas a solução encontrada, para não desagradar ninguém, foi o de aumentar o número de deputados. Nildo, o que a gente pode dizer sobre essas questões que eu trouxe, essa clara perseguição ao Glauber e o aumento do número de deputados na Câmara? Bem, o tema da representação parlamentar é um tema que está em circulação há muito entre nós. E é claro que é completamente desproporcional a relação entre um voto e o deputado ou o senador. Eu defendo, naturalmente, a extinção do Senado. Fazer um Congresso unicameral e varrer para sempre essa cláusula de segurança que é o Senado para os assuntos burgueses. Isso seria para aqueles que acham que eu não tenho uma medida tática. Nildo, tu atua sempre no programa máximo, etc. E esse pessoal que atua no programa mínimo, que acaba afundando o país cada vez mais. Então, a primeira coisa é a extinção do Senado. Se nós teríamos que pensar uma reforma constitucional e uma reforma do partido, dos partidos políticos do sistema eleitoral, a primeira requisição é a extinção do Senado. Mas eu não tenho dúvidas que isso possa ser feito no interior de uma república burguesa apodrecida até a medula. Jamais, eu não tenho ilusão disso. Mas nós não podemos abandonar essa bandeira, um sistema unicameral. 2, é claro que tem que ser revisto a representação partidária. Eu temo, suspeito, que São Paulo vai fortalecer suas posições. Temo. Eu não vi lá, tenho que analisar. Nem sabia que ontem à noite isso foi votado. Vou analisar esse processo e não menciono mais. São Paulo não vai aumentar o número de parlamentares porque há uma decisão, se eu não me engano, da própria Constituição, que determina que o número máximo de parlamentares que pode haver por estado é de 70. E o Estado de São Paulo já alcançou
esse número, não pode aumentar de 70 número de parlamentares. Parece que, se eu não me engano, o estado de Santa Catarina vai ampliar o número de parlamentares, no estado do Nordeste também. Eu vou até buscar aqui os dados, daqui a pouco eu trago. Mas São Paulo vai permanecer com 70 deputados. Bom, então, nesse caso, eu refaço a minha suspeita e afirmo que é uma tentativa daquilo que esses medíocres parlamentares chamam uma recomposição do pacto federativo com elementos de compensação, não é? Então, mas eu quero, a propósito da questão Glauber Braga, fazer 2 comentários. Primeiro, essa ideia, você mesmo aqui expressou, Anderson, que o Glauber é perseguido, essa ideia tem que ser extirpada. O Glauber está na luta política, como eu, como você. Se um banqueiro está nos perseguindo, ele está no papel dele. Se o Lira está nos perseguindo, ele está no papel dele, e nós temos que persegui-lo. Então, essa ideia de que há uma perseguição, ela soa como uma vitimização indevida, sobretudo para um socialista, um comunista, um revolucionário. Eu não sei qual é a do Glauber. Eu acompanho o Glauber e não tenho nenhuma antipatia por ele e desejo sorte para ele. Eu observo as coisas. Mas eu não compactuo com essa ideia de que ele está sendo perseguido. Vou dar uma ideia que me ensinou Henrique Ducey, um grande teólogo latino-americano. Para um cristão, quando o sujeito está sendo perseguido, ele está em estado de glória. É glória. Ser perseguido por quem? Por bandidos, por ladrões do covil, por banqueiros, por latifundiários, por parlamentares medíocres. Em primeiro lugar, isso. Então, eu sempre, quando eu ouço essa ideia de que o Glauber está sendo perseguido, é uma vitimização indevida, perigosa, que deve ser banida entre nós. Segundo, eu vi ontem o Glauber no Instagram, e ele diz o seguinte, olha, na verdade, o que ele está denunciando? E acho que está correto em denunciar, mas se naquele argumento tem uma ideia de pedir justiça, lucidez e igualdade na pena, talvez hoje lá no Vaticano, não naquele covil de ladrões. Aquele covil de ladrões não existe para praticar atos de justiça ou uma equanimidade que seria compatibilizar as penas entre a ação de Glauber e a ação desse Volney não sei da onde lá. O Gilvan da Federal. O Gilvan da Federal. Olha a coisa. O Gilvan da Federal. Então, solicitar justiça e igualdade de condições para um covil de ladrões? Não, meus caros. Há um equívoco aí alimentado, eu digo, por uma concepção parlamentar de política. Então, o que o Glauber tem que fazer, a meu juízo, é mudar o enfoque. Mas ele está muito casado, preso, por essas estruturas da esquerda identitária que precisa do parlamento. Ele está muito amarrado aí. Ele teria que dar um passo adiante. Eu vi um artigo do Roberto Amaral. E o Roberto Amaral foi ministro da Ciência e Tecnologia, do Partido Socialista, e ele também está nessa toada. Mas essa toada é tentar figurar como espírito crítico de uma república decadente ou praticar no meio dela um republicanismo que não tem mais eficácia. Por quê? Porque o bolsonarismo, ou a ofensiva da direita, uma das intenções dela, clara, foi degradar a prática parlamentar até o último, que implica na renúncia do filho do Bolsonaro, que vai lá nos Estados Unidos conspirar contra o Brasil, deputado que, como a Bia Kicis, que tem um revólver e sai na rua, outro que dá um soco na cara, o outro... A degradação do parlamento é um projeto da direita. E o projeto da esquerda não pode ser a dignificação do parlamento ou a prática de um espírito republicano que, na verdade, figura como um bom mocismo sem tocar na essência do problema. A denúncia tinha que ser a denúncia do próprio parlamento. Mas eu entendo. Então, o Glauber, nesse caso, ele fica entre a cruz e a espada. Se ele denunciar o parlamento, os caras terminam de jogar para os leões. É uma possibilidade. Se ele não denunciar, ele fica preso às amarras e à hegemonia liberal sobre a concepção parlamentar. E uma concepção parlamentar de política que a direita está, desde que emergiu em 2013, depois em 2016, lembram a votação
do impeachment da Dilma, lembram as declarações dos deputados? Eles tinham pedido qualquer compostura. Na metade daqueles votos contra a Dilma teriam que ser cassados por decoro, por falta de decoro. Depois veio 2018, mais degradado ainda. Então, que ideia é essa de que o parlamento é um espaço para fazer política socialista revolucionária ou alternativa? Tem um equívoco profundo aí, mas tem um monte de gente que acha, mas esses youtubers todos, o que eles querem ser? Eles querem ser vereadores e deputados. Todos eles. Aqueles que declaram abertamente e aqueles que tentam esconder no seu coraçãozinho íntimo, querem se transformar em vereadores, deputados ou prefeitos, para ter mandatos, para ter cargos. É assim. Nildo, lembrando aqui mais uma vez que a gente está sorteando ao longo da edição de hoje esse livro que está aí na tela, A Questão da Universidade, coleção Pátria Grande. Basta que você envie seu superchat ou seu super sticker, que você vai estar concorrendo aqui a um exemplar dessa obra que foi presenteado pelo Nildo. Ele vai lançar aqui no Rio de Janeiro, inclusive, esse livro na próxima sexta-feira. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. A autoria do livro do filósofo Álvaro Vieira Pinto. A gente vai sortear entre os que estão enviando o seu superchat e o super sticker. E quem já está concorrendo a esse livro aqui na edição de hoje, o Nildo, é o Luan Neto. Ele faz uma pergunta aqui a você, enviando o superchat dele. Obrigado, Luan, pelo apoio. Ele pergunta o seguinte: bom dia, camaradas. Estive nas jornadas bolivarianas e queria perguntar: o trotskismo de Gustavo Machado e do PSTU, com seu apego a um internacionalismo abstrato, não seria um desvio da luta nacional popular brasileira? Pergunta do Luan Neto para você, Nildo. Bem, Luan, o trotskismo em geral, em todas as suas manifestações na América Latina e no Brasil, tem uma dificuldade imensa em entender a questão nacional, exceto no trotskismo da Argentina, que conta com figuras como Jorge Ernesto Pilimbergo, Jorge Abelardo Ramos e um conjunto de autores, Milcides Penha, que entenderam profundamente a questão nacional. O trotskismo argentino tem uma página muito particular em relação a todo o trotskismo latino-americano, inclusive o mexicano. Bom, em Cuba nunca gozou de boa saúde por razões que nós sabemos. Então, esse é o primeiro aspecto. Segundo, no caso do Gustavo, que nós vamos publicar agora, o seminário interno de ESE, que nós lemos seu livro, Marx e a História, um livro que eu recomendo como valioso, que tem, as críticas foram feitas diretamente a eles. A primeira parte é uma crítica a um marxismo metafísico, uma interpretação metafísica do marxismo, que eu compartilho em larga medida, embora também tenha minhas reservas, porque abre espaço para uma perspectiva identitária que ali pode ser explorada. A segunda parte é a análise de Marx sobre o caso da Irlanda, da China, não é? E eu diria também da Rússia, porque a conexão Danielson e Marx começou em 1869, quando Gustavo disse que o Marx dá um giro na sua interpretação, e rompe, eu acho, com uma concepção eurocêntrica de história, e abre um novo Marx, aqueles que vários escritores chamaram de um late Marx, um Marx, o último Marx, vamos chamar assim. Então, mas eu acho que o Gustavo, pelo menos o que eu vi aqui na discussão, a concepção abstrata de internacionalismo se deve ao fato que nós não temos uma internacional comunista. Esse é o problema. Nós não temos uma internacional comunista. A quarta internacional, de orientação trotskista, não tem a menor capacidade de mobilização. A internacional comunista, sob controle de Stalin e depois com o fim da União Soviética, desapareceu completamente. Nós não temos um Bandung, né? O grande surto nacionalista, não alinhamento e o terceiro mundismo. Também não temos isso. Nos sobrou as revoluções nacionais, que é o que sempre existiu. Toda revolução nacional é fundamental. E essa revolução nacional se encontra com o dilema de que ela tem que ter uma vocação universal. Mas essa vocação universal, para usar uma expressão trotskista, está modulada pelo desenvolvimento desigual e combinado do sistema em escala global. Uma verdadeira revolução, como mostra Marx nos ensaios sobre a Associação Internacional dos Trabalhadores, tem que ser com o colapso do conjunto do sistema. E isso não está acontecendo. Marx tinha uma perspectiva muito clara, Luan,
que era observar em escala planetária a crise. Claro que ele estava pensando muito na Inglaterra, etc. Então, eu não diria que nesse aspecto o Gustavo peca. Eu diria que o livro dele, inclusive, abre a possibilidade para que a tradição trotskista no Brasil, da qual ele é apenas uma expressão, comece a observar com muito mais clareza o tema da questão nacional, que não é uma questão secundária na periferia capitalista, como não é nos países centrais, e não é uma questão secundária no interior da obra de Marx, menos ainda na de Lenin, menos ainda na Fidel e de Che, etc. Então, mas eu não faria essa afirmação genérica em relação ao Gustavo, que apresenta um livro, e aí eu quero dizer aqui, Anderson, agradecendo a pergunta do Luan, que eu acho que essa é a forma concreta de fazer debate. Esses youtubers que ficam discutindo aí, inclusive o Gustavo, né, com a direita e outros tantos que ficam discutindo, isso não rende nada, isso rende likes em view. Agora, um seminário, quando a gente senta diante do autor e diz, olha, na página tal, a tua perspectiva é aqui, etc. Isso é um debate. O que é o debate no Brasil hoje? O que é isso que falam produção de conteúdo por aí? Isso é um lixo intelectual, na sua grande maioria, que deseduca as bolhas, em lugar de educá-las. Percebe? Algo diferente aqui do Faixa Livre, porque aqui no Faixa Livre vocês fazem jornalismo. O jornalismo não tem essa ideia de educação popular. Ela tem a ideia de atualizar os fatos, discutir, aumentar a capacidade crítica, produzir uma reflexão sobre fatos, sobre eventos concretos. Agora, um debate teórico tem que estar atravessado pelo livro, pelo autor, quando a gente pode, e ali na frente fazer a crítica. Então, eu faria essa ponderação ao Luan, mas agradeço a presença dele aqui no Faixa e o acompanhamento do Instituto do Trabalho das Jornadas Bolivarianas. Tá certo. Nildo, aproveitando que você citou o livro, para a gente fechar o nosso papo, eu queria que você falasse sobre o lançamento que você vai fazer aqui na próxima sexta-feira no Rio de Janeiro, do livro que eu vou colocar aqui na tela para os nossos espectadores. Está aí. Lançamento do livro A Questão da Universidade, do filósofo Álvaro Vieira Pinto, que a gente está sorteando, inclusive, aqui no nosso programa hoje, vai ser lançado no Rio de Janeiro em um debate que vai contar com a tua participação com o professor Roberto Lerrer, ex-reitor da UFRJ, e o professor Frederico Ilias, o professor de Geografia da UERJ, na próxima sexta-feira, às 18 horas, no Tuia Café, aqui no Rio de Janeiro, que fica lá na Ocupação Manuel Congo, na rua Evaristo da Veiga, número 17, no centro do Rio de Janeiro. Inclusive, vou estar lá no lançamento do livro, nesse debate que vai acontecer. Eu quero que você fale um pouco sobre a tua vinda aqui ao Rio de Janeiro, sobre o lançamento dessa obra e, obviamente, sobre o livro, né? Fala um pouquinho sobre o que traz essa obra do Álvaro Vieira Pinto, A Questão da Universidade, lançado com vocês do IELA. Bom, Anderson, eu agradeço imensamente você divulgar o evento. Vai ser um prazer reencontrar o Roberto, com quem tenho alguns acordos e também grandes divergências. Conhecer o Frederico, vamos fazer uma reflexão sobre quem eu considero o filósofo marxista mais importante do Brasil, que é Álvaro Vieira Pinto. Um homem que foi do ISEB, que era muito próximo de Alberto Guerreiro Ramos, que rompe com Alberto Guerreiro. Na verdade, Alberto Guerreiro Ramos rompe com Álvaro Vieira Pinto, e ele escreve, Ao Calor do Combate, essa obra de 1962. E ele escreve a pedido da UNE, em que ele defende uma perspectiva extraordinária, que nessa eleição do Andes, está tendo uma eleição para o meu sindicato nacional, não tem vestígios de Álvaro Vieira Pinto. Alô, as 4, 5 chapas que estão aí disputando o aparelho, tem que introduzir o Álvaro Vieira Pinto, que junto com o Darcy Ribeiro, a Universidade Necessária, são os dois documentos básicos para tirar a universidade da marginalidade que ela se encontra. E pensar algo fundamental. Ele só está pensando a universidade, Anderson, porque ele está pensando a nação, ou aquilo que alguns chamam de um projeto para o Brasil. Está pensando o destino do país. Então, aí no Rio, com a presença do Roberto, que eu conheço de larga data, e o Frederico, que eu vou ter o prazer de conhecer no evento, nós vamos fazer uma reflexão sobre a universidade aí no Rio de Janeiro, lançando o livro, relançando essa obra do Álvaro Vieira Pinto, que na estante virtual custava 300, 400 reais. E agora, pela coleção Pátria Grande, nós estamos introduzindo a obra desse genial filósofo que escreveu, publicado pela Contraponto, né, 2 tomos extraordinários, que são o conceito de tecnologia, que é uma preciosidade,
e, sobretudo, sociologia dos países subdesenvolvidos, que deveria ser lida em todas as universidades de sociologia do Brasil, e, inclusive, pela audiência nossa aqui, sociologia para os países subdesenvolvidos. Uma leitura límpida, cristalina, objetiva, cuja função é sair desse vale de lágrimas, desalienar a consciência, superar os nossos obstáculos e ler para além do senso comum. E a reflexão sobre a universidade, nesse momento, ela é decisiva, porque a universidade está numa marginalidade completa. Vou dar 2 exemplos dessa marginalidade. Um, que o Lula, no primeiro orçamento das universidades, depois do Bolsonaro, deu um orçamento inferior ao do protofascista. Depois, no finalzinho, deu alguns 40 milhões para não ficar muito feio e ficar atrás, que foi uma marca do cinismo e da forma de atuar de Lula. E segundo, que as universidades estão na lona nesse momento, sem financiamento, esgotando tudo, está faltando tudo em todas as universidades brasileiras. Um exemplo clássico, crônico, é da UFRJ. É uma coisa patética se a gente pensar como sucessivos governos deixam a UFRJ nessa situação e não reservam para a universidade brasileira um papel estratégico na cultura, na ciência e na tecnologia. O Álvaro Vieira Pinto restitui essa dimensão estratégica, mas não para salvar a universidade, para salvar o país da barbárie, do subdesenvolvimento, da dependência. Então, essa questão é essencial. Eu convido a todos para, na sexta-feira, lá na ocupação Manuel Congo, no Café Altuia, para a gente fazer essa reflexão. Estão todos convidados, nós vamos fazer a apresentação da obra, e aqui, com a generosidade do Anderson, da Faixa Livre, fica o sorteio de um exemplar para aqueles que estão colaborando com o funcionamento do canal e nos honrando com a sua audiência. E quero dizer também, Anderson, que no sábado estarei em Campo Grande, às 9h30 da manhã, sábado, dia 10, né? Na Casa do Coletivo, Tudo Numa Coisa Só. Olha o nome, Tudo Numa Coisa Só. E a Casa do Coletivo é muito boa. Eu vou estar lá discutindo algo fundamental, que é os rumos da esquerda e o futuro do Brasil. Então, na sexta à noite, aí no sábado, e no domingo, eu não vou dizer para ninguém, mas o Flamengo joga, eu estarei no Maracanã, acompanhando o mais querido do Brasil. O Paulo Passarinho vai te acompanhar no Maracanã no jogo do Flamengo, Nildo? Não, porque o Paulo Passarinho tem outros afazeres e o humor dele muda muito quando o Flamengo joga. Lembrando que o nosso querido Paulo botafoguense de coração e certamente não estaria comigo nesse jogo do rubro-negro no Maracanã. Mas na sexta-feira eu imagino que ele esteja lá com você, porque eu vou estar lá também, viu, Nildo? Na sexta-feira o lançamento, mais uma vez, do livro que está aí na tela, A Questão da Universidade, do filósofo Álvaro Vieira Pinto, que vai acontecer um debate lá na ocupação Manuel Congo, na rua Evaristo da Veiga, número 17, a partir das 18 horas, com as participações, além do Nildo, do professor Roberto Lerner, ex-reitor da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que passa, de fato, por uma situação muito difícil. A gente tem tratado ao longo dos últimos tempos aqui no programa sobre a situação grave da UFRJ, e também do professor Frederico Irias, professor de Geografia da UERJ. Fica aí o convite aí para todos que quiserem, puderem participar do lançamento do livro, prestigiarem lá o Nildo e esse debate sobre o lançamento do livro, A Questão da Universidade, do filósofo Álvaro Vieira Pinto, que a gente está sorteando na edição de hoje entre os que mandarem aqui os seus superchats e os seus super stickers aqui no nosso programa. Professor Nildo Aurix, eu quero agradecer muito a tua presença aqui no nosso programa de hoje. Obrigado pela tua participação, Nildo, por fazer esse papo aqui com a gente todo mês no nosso Faixa Livre e também por ceder esse exemplar para a gente sortear aqui no nosso programa hoje, viu, Nildo? Estaremos juntos aí na próxima sexta-feira no lançamento do livro lá no centro do Rio, na ocupação Manuel Congo, na rua Evaristo da Veiga, número 17, a partir das 18 horas. Fica o convite. Obrigado, viu, Nildo? Será um prazer encontrá-lo pessoalmente uma vez mais, Anderson. Todos os amigos do Rio, militantes de todas as perspectivas, convido a todos para participar desse evento. Agradeço a audiência aqui do Faixa Livre. Um grande abraço a você, um bom dia a todos que nos estão escutando. Grande abraço, Nildo, para você. Até a próxima. Conversamos aqui com o professor Nildo Aurix, ele que é professor de Relações Internacionais do Instituto de Relações... Deixa eu ler aqui, gente, para não confundir aqui. Professor do Departamento de Economia e Relações Internacionais e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, lá na Universidade Federal de Santa Catarina. Nildo, comentarista histórico nosso aqui no nosso programa, está sempre conosco
no Faixa Livre, tratando dos temas importantes do Brasil e do mundo. Analisamos aqui uma série de temas, falamos também sobre o lançamento do livro que ele vai fazer na próxima sexta-feira aqui no Rio de Janeiro. Aliás, livro que a gente está sorteando aqui na edição de hoje, está aí para vocês. Vocês que enviarem seus superchats ou seus super stickers vão concorrer a esse livro, A Questão da Universidade, da coleção Pátria Grande, do filósofo Álvaro Vieira Pinto. Basta enviar o seu superchat, seu super sticker de qualquer valor, que você já está concorrendo aqui a um exemplar dessa obra que está aí na tela para vocês. Sorteio no final da edição de hoje do Faixa Livre. Bom, pessoal, já tem aqui o nosso próximo entrevistado para conversar conosco.